Oi, pessoal! Hoje eu vou falar de um livro que eu li recentemente e, assim, eu admiro muito o autor que escreveu. Ele foi considerado reacionário por muitos, mas também ele foi amado por muitas pessoas. Foi jornalista por muito tempo, ele influenciou o teatro de uma maneira muito positiva, né? E grande dramaturgo, escritor. Hoje eu vou falar desse livro aqui, Memórias da Menina Sem Estrela, do Nelson Rodrigues. Para quem não me conhece, eu sou a Lari e eu decidi falar desse livro do Nelson Rodrigues porque eu tinha ele parado há muito tempo aqui em casa e nunca tinha lido, né? E aí eu pensei, todo mundo fala mal do Nelson Rodrigues, eu quero saber o porquê. E qual foi o motivo, né, dele ter escrito esse livro, Memórias da Menina Sem Estrela? Ele teve, em 1967, um trabalho como jornalista no Correio da Manhã. E, por uma questão profissional, pediram para ele fazer crônicas diárias. Tanto que esse livro, ele é em formato de crônicas, né? Então, aqui tem a data da crônica, né, que ele escreveu. Então, foi em meados de... Deixa eu só confirmar aqui. Aqui. Foi no ano de 1967. Ele começou a escrever as crônicas em fevereiro e terminou em maio. Então, todo dia no jornal saiu uma crônica do Nelson Rodrigues. Como que eram essas crônicas, né? Eram baseadas na sua vida, na sua infância, em suas posições, o que ele achava sobre seus amigos. Então, quando eu li esse livro, eu tive meio que a impressão que era quase uma autobiografia, porque ele falava muito de si. Na verdade, quando você pegar para ler, você vai só descobrir coisas sobre Nelson Rodrigues, entendeu? Sobre como ele era em relação à família, em relação aos seus anseios pessoais. Então, eu aconselho muito vocês entrarem de cabeça nessa leitura. Um dos pontos interessantes que vocês vão encontrar nesse livro são as obsessões que Nelson Rodrigues tinha, né? E, por exemplo, ele fala aqui da sua primeira experiência ao ver uma mulher nua. Ele fala sobre infidelidade feminina. E daí, para quem já conhece um pouco das obras do Nelson, vai perceber, então é daí que esse cara tira aquele tanto de história sobre traição, por exemplo, né? Ele também fala das doenças que aconteceu na vida dele, tanto com a filha quanto com ele, né? Porque em certo momento da vida ele pegou tuberculose, a filha nasceu com um problema de saúde, que vocês vão descobrir mais à frente. E também sobre os dramas familiares que ele viveu em relação ao irmão, a morte do irmão, né? Ele tinha apenas 17 anos quando o irmão dele foi assassinado devido a uma traição que o pai dele tinha cometido. Então, isso tudo vai montar o caráter do Nelson Rodrigues para o leitor, né? Uma coisa bem interessante sobre ele é que ele foi jornalista por muito tempo, né? Tanto que ele está escrevendo crônicas para um jornal, Correio da Manhã. Só que o anseio dele sempre foi ser escritor. Escritor de romance, escritor de teatro. E aqui vocês vão descobrir também aquele lance do artista, né? Por que muitos artistas não se consideram artistas de verdade. Então é meio que um drama pessoal que ele tinha em relação às coisas que ele escrevia. E eu achei bem interessante uma parte que ele fala, né, que o artista, para se reconhecer artista, às vezes ele precisa de um aplauso ou de um feedback de alguém que é mais do que ele. E aí fica aí o questionamento para vocês, o que vocês veem em relação a isso. As crônicas, elas foram escritas diariamente, né, só que elas não são contadas de forma cronológica. Então, às vezes ele tá falando da infância dele lá na Rua Alegre, depois ele já parte para um momento da vida dele durante o casamento. Então, assim, só que é uma leitura muito fácil, leve, engraçada. Então, você não vai ter dificuldade nenhuma em pegar o gancho da história que ele conta.
Então, pessoal, assim, eu não sou muito de dar spoilers e ficar dando muitos detalhes sobre o livro, não. Mas eu vou falar de um capítulo que me chocou bastante, que tem relação com esse medo que o Nelson Rodrigues tinha, né, esse trauma de infância, em relação à cegueira. No capítulo 10, dedicado à filha, né, que chama Daniela Rodrigues, tanto que esse livro, a partir desse capítulo, você descobre que é uma homenagem a filha dele, não o livro em si, né? O título do livro é uma homenagem, que ele chamava a filha dele de Menina Sem Estrela. Por quê? Ela nasceu com paralisia cerebral e uma das suas limitações era a cegueira. Então, assim, é um capítulo muito tenso, dramático, que a gente consegue sentir um pouco na pele o que Nelson tinha, né? O que ele sentia em relação à filha ter aquela limitação, que era um dos seus medos. Então é bem estranho mesmo, né? Você ter um medo de infância e acontecer justamente com uma pessoa que você ama muito. Então, além dos dramas familiares, ele vai colocar a sua vida artística aqui um pouco também em pauta, né? Como que ele escreveu as peças, se você conhece um pouco de Nelson Rodrigues e sabe da fama que ele tem de ser polêmico ao abordar certos aspectos em suas peças teatrais que chocavam a época, tipo, tinha peça com homossexual, com mulher infiel, com questões raciais. Então, tudo isso na época que ele escreveu era muito chocante, né? Porque a família era bem tradicional. Agora pensa, hoje nós, sociedade, ano 2020, estamos cancelando pessoas por opiniões contrárias às nossas, né? Ou por, não sei, conceitos morais que nós temos que talvez essas pessoas não têm. Ser reacionário, ser considerado reacionário foi exatamente isso, né? Porque ele chocava as pessoas com as suas peças, com seus escritos, com as suas opiniões políticas, chocava a família tradicional, os comunistas da época, porque ele se declarava como anticomunista mesmo. E eu queria até citar um trecho de uma entrevista que ele deu em 1969 para a revista Veja, o porquê que ele tinha essa opinião, né, de ser anticomunista. Então, eu vou abrir aspas agora para falar a frase dele, né? Então, abre aspas. Eu sou um anticomunista que se declara anticomunista. Geralmente, o anticomunista diz que não é, mas eu sou e confesso. E por quê? Porque a experiência comunista inventou a antipessoa, o anti-homem. Conhecíamos o canalha, o mentiroso, mas todos os pulhas de todos os tempos e de todos os idiomas, ainda assim, homens. O comunismo, porém, inventou alguém que não é homem. Para o comunista, o que nós chamamos de dignidade é um preconceito burguês. Para o comunista, o pequeno burguês é o idiota absoluto justamente porque tem escrúpulos. Então, fecha aspas, né? Foi em 1969 a resposta que ele deu à revista. Então, partindo disso, né? Não cabe a mim aqui também ficar discutindo, ele era anticomunista, ele não era anticomunista, ele era sei lá o quê. Não, gente, cabe ao leitor pesquisar mais sobre o regime que ele viveu, o momento histórico das obras que ele escreveu. E eu também não sou nenhuma estudiosa política, não dá para me ficar aqui falando o que é ser anticomunista. Eu apenas citei uma frase onde ele se coloca dessa maneira. E é por isso que muitas pessoas não gostam dele e outras já gostam. Então, vale muito a pena, gente. Olha, leiam, porque vocês vão dar muitas risadas. Ele fala de coisas, de momentos da vida, assim, que é incrível. Você fica chocado. Porque ele conseguia passar essa emoção pro leitor de uma maneira muito legal. Eu
Por exemplo, eu não tenho nada contra a posição política do Nelson. Eu acho que cada ser é um indivíduo e a gente não tem que ser em nenhum momento condicionado a andar com a maioria, minoria. Cada um tem a sua opinião, as suas posições, os seus gostos pessoais e particularmente eu adoro essa maneira eloquente do Nelson de trazer a realidade, né, para suas peças, para sua literatura e até para o seu jornalismo. E no mais é isso. Memórias da Menina Sem Estrela é um ótimo livro para você conhecer o autor, Nelson Rodrigues. Ele tem outras obras, mas isso daqui é ótimo para você conhecer. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, dê o like e se inscreva no meu canal. Comenta aqui o que você achou. Se você já leu, se você tem vontade de ler, se você não vai ler. E eu vou gostar de trocar ideia com você. Até a próxima. Tchau!